Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem, pessoal. Na nossa primeira meditação do dia, nós falamos sobre o que é um namoro, o que é um casamento, como viver, falei bem rapidamente, como viver basicamente cada uma dessas fases da vida, o que esperar, que a gente deve esperar de um matrimônio para não se frustrar, né, para não ter frustração. Agora, o que é que Deus espera de uma família? Quantos de vocês, queria que vocês botassem aí no chat ou falassem pelo microfone mesmo, quantos de vocês aí têm família? Quantos de vocês têm família? Quantos de vocês aí já são marido e mulher, têm filhos? Eu tenho uma que está bem aqui do lado, ó, e o Bernardo que está brincando de construir trens bem ali. Olá, Rayane. Olá. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o que Deus espera de uma família? Primeiro, a Laís está noiva, vai casar em maio. Que bom, Laís. O seu noivo está assistindo também o retiro? Seria muito legal se ele estivesse assistindo o retiro para ele já aprender algumas coisas aqui também, já começar o casamento. Seu casamento está dobrando a esquina, né? Ó, fevereiro, março, abril, maio. Falta muito pouco para você casar. Meus parabéns, Laís. Muitas felicidade para você e para o seu noivo, tá? 83 dias, é isso mesmo, falta muito pouco. Felicidades para vocês. Bom, agora então, essa aula tem muito significado para vocês, né? O que Deus espera de vocês enquanto família? O que Deus espera de vocês? Em primeiro lugar, uma família ela é formada por indivíduos. Uma família ela é formada por indivíduos, tá? Eu sou um, minha esposa é outra, a Laura que está aqui do lado fazendo barulho é outra pessoa, o Bernardo é outra pessoa. Nós todos somos indivíduos. É claro que eu e a minha esposa somos unidos de uma forma muito especial pelo matrimônio, né? Mas ainda somos indivíduos, né? Eu ainda sou o Marcos Paulo, ela ainda é a Amanda. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar o que Deus espera de mim, né? O que Deus espera de mim dentro dessa família, que é basicamente falar sobre papéis. O que Deus espera de um homem e o que Deus espera de uma mulher? Quais são as funções do homem e da mulher? Vamos parar para refletir um pouco. O homem, ele tem uma função expansiva. Ele tem a função de expandir, prover, proteger, procriar. Certo? A mulher, receber, nutrir, afagar, transformar. Então, todos esses deveres aí são deveres da mulher, enquanto os outros que eu falei anteriormente são deveres do homem. Então, todo homem ele tem que estar pronto, preparado para exercer todas essas funções, tá? Então, o que Deus espera de um homem e o que Deus espera de uma mulher? Deus espera de um homem, primeiro, que ele seja virtuoso. Deus espera que esse homem seja um exemplo para os filhos. Deus espera que esse homem seja um bom marido. E como é um bom marido? Eu já falei, acho que na aula passada eu falei sobre isso. O que é amar? O que é amar dentro do casamento? Casamento é decidir ser a melhor pessoa, né? Decidir o melhor, decidir entregar o melhor de si mesmo para uma só pessoa para o resto da sua vida. Então você será um bom marido na medida em que você fizer isso. Ah, nossa, Marcos, mas parece ser tão simples. Pois é, mas não é. Não é simples. E eu acho que não é simples porque as pessoas complicam demais essa realidade. Fica todo mundo querendo fazer coisas muito grandes, coisas grandiosas, né? Demonstrar virtudes heróicas. E não se preocupe em fazer as pequeninas coisas do dia a dia que são extremamente importantes. Então, como que eu posso
melhorar um pouquinho a vida da minha esposa? O que eu posso oferecer de melhor para mim? Que eu vou melhorar um pouquinho a vida da minha esposa? O que eu posso oferecer de melhor de mim que eu vou melhorar um pouquinho a vida do meu marido? Parar para pensar nisso aí. Poxa, eu tô vendo aqui minha esposa, a Amanda acabou de fazer isso, né? Tá vendo que a Laura tá aqui falando no meu ouvido e tá me atrapalhando um pouquinho, já pegou a Laura e levou embora. Como que eu posso, como que eu posso facilitar um pouquinho a vida do meu marido? Tá tentando dar uma aula e não consegue prestar atenção porque a menina não para de falar. Veio aqui e pegou a criança. Ela tá cansada, ela quer descansar, mas ela sabe que eu tenho uma obrigação com vocês. Ela veio aqui e fez uma boa, né? Mais tarde ela não vai ficar jogando na minha cara, eu espero. Mais tarde ela não vai ficar jogando na minha cara que ela cuidou dos meninos à tarde para eu poder trabalhar. Porque ela está oferecendo para mim o melhor dela, né? Você vê, eu queria mesmo que esse retiro fosse uma coisa muito íntima. Eu comecei o retiro lá no consultório, no estúdio, e trouxe vocês aqui para dentro da minha casa. Então, vocês estão vendo, basicamente, isso aqui é a rotina de um final de semana aqui de casa. Trouxe vocês para dentro da minha casa para vocês participarem de perto dessa realidade. Também o máximo possível, também não dá para ficar mostrando tudo. Mas, enfim. Então, o que Deus espera de mim? Deus espera de você que você ofereça para sua esposa ou para o seu marido o melhor que há em você. Deus espera que você seja capaz de ser virtuoso, de se tornar uma pessoa virtuosa, porque você vai se tornar um exemplo para seus filhos. Se você tem filhos homens, você tem uma obrigação moral com esses filhos homens. Esses filhos, eles vão olhar para vocês, o filho homem vai olhar para você, pai, como um exemplo. Ele vai olhar para você buscando um exemplo do que ele deve ser. E se você tem filhas mulheres, a pergunta que você tem que se fazer é: eu gostaria que a minha filha se casasse com alguém como eu? Porque a sua filha vai olhar para você como um modelo do homem que ela tem que casar. Então, vocês estão entendendo a gravidade disso. Ser a melhor pessoa, e para isso, eu já dei uma boa ferramenta para vocês, que é o exame de consciência. O exame de consciência é uma excelente ferramenta para você se tornar uma pessoa melhor. É impossível você fazer o exame de consciência diário, aumentar a frequência de confissão e não se tornar uma pessoa melhor, nem que seja um pouquinho a cada dia. Nem que seja um pouquinho a cada dia. E lembrar que esses pequenos esforços, esses pequeninos esforços que nós fazemos todos os dias para melhorar a vida das pessoas que moram com a gente, para deixar a vida das pessoas mais fácil, mais doce, esses são os pequenos esforços que Deus olha. E às vezes ninguém vê, às vezes ninguém percebe. Eu sei que, principalmente as mulheres que trabalham em casa, eu sei que é assim porque a minha esposa, ela é dona de casa. Então, o trabalho dela é cuidar da casa e cuidar das crianças. Eu sei, 90% do trabalho que ela faz aqui durante o dia é trabalho que passa despercebido. 90% do que ela faz é trabalho que passa despercebido. A gente tem uma capacidade muito maior de perceber a casa bagunçada do que de perceber a casa arrumada. Sobretudo se a casa está sempre arrumada. Se a casa está sempre arrumada, é difícil a gente parar para perceber, falar, nossa, como a casa está arrumada hoje. A casa está sempre arrumada, você acaba acostumando com aquilo ali e esquece, de repente, de fazer um elogio, né, de olhar para aquelas pequenas coisas que ela fez, ou que ele fez, ou que ele está fazendo, os pequenos esforços que ele está fazendo. Eu não sei, talvez eu me lembro de um casal, vou contar aqui essa história para vocês. Eu me lembro de um casal que eu atendi no consultório, que o cara trabalhava numa outra cidade. Então, se eu não me engano, dava terça-feira ele viajava e voltava só na quinta ou na sexta. Então, ele passava a semana inteira fora. Ele passava a semana inteirinha fora. Imagina como que era a dinâmica desse casal. Era uma coisa complicada. Porque era preciso o marido fazer o esforço e o sacrifício de estar longe da esposa durante a semana inteira. E era preciso a esposa fazer o esforço de estar longe do marido. E você percebe o seguinte, tem algumas coisas dentro da casa que geralmente quem faz é o homem. Mas se o cara passa a semana fora,
algumas coisas não esperam. Então a dinâmica dessa família, ela estava muito complicada, estava muito conturbada mesmo. E a esposa não estava entendendo muito bem isso, não estava entendendo que que viajar para uma outra cidade, passar a semana inteira fora para o marido dela era um grande sacrifício, né? E que muitas vezes ele chegava em casa muito cansado, né? E ela, como trabalhava de casa, não me lembro agora se ela era dona de casa ou se ela fazia home office, mas eu sei que o trabalho dela era muito mais flexível do que o dele, né? Eu sei que ela ficava em casa, então acho que ela trabalhava de home office, se eu não me engano. Mas então ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo que aquilo ali era um sacrifício muito grande para o marido. Ela não conseguia ver isso, ela não conseguia enxergar isso. Ela achava que o marido sentia prazer em passar a semana fora e chegar em casa e ficar com as pernas para cima. Ele não sente prazer nenhum, eu garanto para você que é um sacrifício muito grande para o seu marido passar a semana inteira fora. Então nós começamos o ajuste do relacionamento deles por aí. Poxa, vamos começar a reconhecer os sacrifícios que o outro faz pela gente? Agora, mentira. Nesse caso, eu não atendi o casal, eu atendi só ela. Verdade. Eu não atendi o casal, atendi só ela. Mas era basicamente terapia de casal, só que unilateral, né? Então, vamos começar por aí. Vamos começar ajustando o nosso olhar para enxergar os pequenos sacrifícios que os outros fazem para que a gente tenha uma vida mais confortável. Vamos começar por aí. Que tal pegar o papel e a caneta? Hoje de manhã nós nem fizemos exercício, mas pega um papel e uma caneta. Anota aí o nome da pessoa que mora com você hoje, né? Se você ainda mora com seus pais, bota aí o nome de sua mãe, o nome do seu pai. Se você tá noiva, bota o nome do seu noivo e bota o nome dos seus pais também. E eu quero que você escreva abaixo de cada um desses nomes, eu quero que você escreva como essa pessoa te ajuda diariamente. Como que quais são os pequenos sacrifícios que essa pessoa faz por mim? Vamos começar por aí. Quais são os pequenos sacrifícios que essa pessoa faz por mim? Eu não vou dar muitos minutos para vocês fazerem esse exercício agora. Eu vou continuar a aula, mas vocês terminando essa aula aqui, assim que eu desligar, vocês fiquem mais uns minutos refletindo sobre isso e pensando nos pequenos sacrifícios que os outros fazem por você. Eu não quero ninguém anotando o próprio nome e escrevendo os sacrifícios que faz pelo outro. Tá? Eu quero que vocês anotem apenas os sacrifícios que os outros fazem por você. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Eu falei na nossa primeira aula, nossa primeira meditação do dia de hoje, que aos casais, né, então fica aí já para a Laís e para o noivo, no seu nome do seu noivo, Laís e o noivo, já fica aí para vocês. É preciso, principalmente nessa reta final de noivado, que vocês já tenham na cabeça a mentalidade de casados. Porque é preciso que vocês tenham, eu falei isso na primeira aula, não sei se a Laís estava aqui, mas eu já falei na primeira aula que aos casais é preciso uma fundição de planos. É preciso uma fundição de planos, como seus corpos serão fundidos, né, vocês virarão um só corpo, né, uma só carne, um só espírito. Vocês também precisam ter os planos muito bem fundidos na cabeça. Quando você é solteiro, você pode ter individualidade nos seus planos, né? Você pode decidir o que você vai fazer. Falar, amanhã eu vou mudar para Tailândia, né? E depois de amanhã eu vou para a Europa, vou morar na Itália. Mas quando você está casado, não é mais bem por aí. Tem uma outra pessoa contigo, né? E no caso do homem, tem que pensar que tem uma outra pessoa que depende dele. Então você já não está mais livre e desimpedido para fazer o que você quer na hora que você quer. Você vai viver, de fato, em função
dos outros. O exercício profissional, inclusive, ele deve estar a serviço da família, dentro de um casamento. Não sei se vocês sabem. Mas o serviço profissional, ele tem que estar a serviço da família. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, Marcos, que se eu tiver que escolher entre trabalhar no sábado à tarde e ficar com os meus filhos, eu tenho que obrigatoriamente escolher ficar com os meus filhos? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, uma coisa tem que estar a serviço da outra. A sua família não pode estar a serviço do seu trabalho profissional. Você não pode negligenciar a sua família de forma consistente em nome do trabalho. Você não pode deixar os seus filhos sem assistência por conta do trabalho. Mas, por outro lado, você também tem que lembrar, e as esposas, os maridos aí, das esposas que trabalham fora, tem que lembrar também que o trabalho profissional é o que traz o sustento para dentro de casa. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ter a paciência de permitir que o outro trabalhe num dia que não é dia de trabalho. Poxa, nós estamos aqui num feriado, né? Feriado, e eu tô trabalhando. Isso aqui que eu tô fazendo é trabalho. Eu tô trabalhando. Se um paciente me ligar, né, se um cliente me ligar aqui agora, falar, eu preciso de você, tô passando mal, tô tendo uma crise de ansiedade, qualquer coisa. O cliente me ligou, eu vou atender. Eu vou sair, vou parar tudo que eu tô fazendo, eu vou pegar o meu carro e vou lá pro consultório atender. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas o meu trabalho, ele tá, em primeiro lugar, a serviço da minha família. Tudo que eu faço lá no trabalho, em termos financeiros, é da minha família. Essa fundição de planos, ela sempre aconteceu e elas têm que, obrigatoriamente, é obrigatório que essa fundição de planos, inclusive de planos financeiros, aconteça para casais, quando você está casado. É obrigatório. Depois que você se casa, não existe mais esse negócio de meu dinheiro e seu dinheiro. O que existe é o nosso. Se a mulher ganha mais, se o homem ganha mais, não interessa. Não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Então, tudo que eu ganho, tudo que eu faço no trabalho não é meu, é da minha família. E está a serviço da minha família. É para pagar plano de saúde, comida, saída, viagem, cara, o que der. Nem sempre dá para fazer viagem, nem sempre dá para comprar, para ir no melhor restaurante, mas está a serviço da família. E não é meu, é nosso. O grande serviço que um homem casado e uma mulher casada oferecem à sociedade é a construção de um belo lar luminoso. O que é um lar luminoso? Um lar luminoso é um lar que é para os que é luz, meio tosco, né? Mas é um lar que é luz e que ilumina o caminho do matrimônio para outras pessoas. Que eu estou dizendo isso? Que o meu lar, esse é um objetivo nosso, né? Meu e da Amanda, é que o nosso lar seja luminoso para outros casais, né? Para casais de namorados, para casais de noivos, pessoas que estão aí próximas a se casar. Eu quero que essas pessoas olhem para o meu lar e vejam ali uma possibilidade de um lar harmonioso, de um belo lugar para se viver, de um lugar onde as pessoas se amam de verdade, não é uma coisa de aparência. Então a gente tem essa preocupação, eu e a Amanda, nós temos essa preocupação, né? É diferente, ter essa preocupação é diferente de eu quero ser admirado pelos outros. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Eu não quero ser admirado por esses casais. Eu não quero que o meu relacionamento seja que o pessoal coloque num pedestal. O que eu quero é que seja luz, seja um farol. Eu quero que o meu casamento, que a minha família, sem a gente falar uma só palavra, sem a gente falar uma só palavra sobre isso, eu quero que a minha família seja um exemplo de possibilidade. Agora, para você conseguir isso, você precisa fazer esforço,
né? É um esforço diário que a gente faz, um esforço diário que a Amanda faz, um esforço diário que eu faço para que a gente transformar essa família num verdadeiro lar luminoso. Às vezes, gente, vocês não estão vendo, mas às vezes a casa não está 100% arrumada, né? Tem menino brincando no meio da sala, o outro brincando ali, daqui a pouco vem amiguinho, vem o meu irmão aqui brincar com o Bernardo e bagunça ainda mais. Às vezes tem coisa ali em cima da bancada da cozinha que não era para estar. Gente, nem sempre a casa tá um showroom e arrumada e super organizada. Isso não é o lar luminoso. É claro que existe a questão da virtude da ordem, né? A gente tem que manter as coisas minimamente organizadas. Mas isso, a aparência não é o que mais importa. Vocês percebem? Exato, Laís. Prioridades. Qual que é a sua prioridade? A minha prioridade não é a aparência. Eu não quero que a minha casa esteja 100% perfeita. Essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é que as pessoas aqui dentro dessa casa sejam felizes e estejam em busca da verdadeira felicidade. Tá? Não quero, e não vou me sentir frustrado, obviamente, porque eu conheço a dinâmica da vida humana e eu não vou me sentir frustrado quando as pessoas aqui em casa ficam tristes, né? Porque é normal que nessa caminhada a gente fique triste. Mas que todos estejam caminhando na mesma direção, na direção da felicidade eterna, que é a salvação da alma em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior, esse é o grande serviço que eu posso prestar para a sociedade. A família é a célula do tecido social. A família é a célula do tecido social. Se as famílias estiverem doentes, e estão, a grande maioria das famílias hoje em dia está doente. Se as famílias estiverem doentes, a sociedade também estará doente. Percebe? Quando a gente fala sociedade, é um termo muito abstrato. Do que é feita essa sociedade? Do que é feita a sociedade? A sociedade é feita de indivíduos, né? E a família, então, é a célula desse tecido social. Para resgatar isso que a gente chama de sociedade, a gente precisa antes resgatar as famílias. E como eu disse no começo, as famílias elas são feitas de indivíduos. Então precisamos resgatar-nos a nós mesmos, né? E resgatar os outros, os indivíduos. A gente precisa melhorar. Você precisa melhorar. Você precisa ser melhor enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Você precisa ser uma pessoa melhor. Assim vocês vão ter a capacidade de resgatar a tal sociedade. Primeiro, as famílias têm que estar saudáveis. Cada um cumprindo o seu dever. Eu não posso passar a minha vida esperando resposta para os meus desejos subjetivistas. Não posso. Não posso. É preciso e é urgente que nós agora encontremos um sentido último. E aqui a gente está num retiro religioso de Natal, de Carnaval. Esse nosso sentido último é a salvação da nossa alma, é a nossa santificação. E não tem lugar melhor para você começar esse seu caminho de santificação que o seu lar, que é o lugar em que você está agora. Qual é o lugar que você está agora? Pensa, quais são os lugares que você está agora? As posições que você ocupa. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família. Então você pode usar o seu trabalho como oportunidade de santificação, você pode usar a sua família, você tem a obrigação de usar a sua família como oportunidade de santificação. Aliás, é no seio da família que você vai conseguir. O seio da família é o lugar mais importante para você se santificar. Saibam aproveitar isso. Aproveitar as oportunidades de mortificação que as pessoas nos dão. Sabe aquele membro da sua família que é chato, insuportável,
É aquele dia que tua esposa acordou de mau humor, ela tá te dando uma oportunidade de mortificação. Maravilhoso. Oportunidade de você não reclamar, de você não ficar de mau humor junto com ela. Vocês estão entendendo, né? E assim, se a gente conseguir melhorar como indivíduo, resgatar as famílias, então a gente vai ver um efeito sistêmico nessa tal que a gente chama de sociedade. Eu estou otimista. Me fizeram uma pergunta no Instagram esses dias perguntando o que está pior, homem ou mulher. Os dois estão ruins, mas eu estou muito otimista. Eu acho que essa nova geração, apesar de parecer que não, né, essa nova geração, ela promete. Eu estou muito otimista. Eu acho que as pessoas dessa geração vão acordar para esse fato, vão acordar para o fato de que nós fomos negligenciados mesmo, que as nossas famílias elas foram desastres completos, e uma grande maioria dessas pessoas vai perceber isso e vai querer mudar e fazer diferente. Eu tenho essa esperança. Pode até ser ingenuidade da minha parte, mas eu tenho esperança e eu estou confiante que vai ser assim. Eu estou realmente confiante que a gente vai ver muitas mudanças positivas de agora em diante. E eu vejo isso porque eu sou seguido, né? Eu tenho vários seguidores de jovens, né? Pessoas novas que estão se casando agora, ou que vão se casar, ou que nem estão pensando em casamento. E são pessoas que querem melhorar, né? São pessoas que querem ser melhor, né? Que já perceberam, olha, o desastre ali na minha infância, o desastre na minha família foi e eu não quero repetir isso lá na frente. Então, só de existir muita gente, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho muito, né? Por 10.400, 10.200 é muita gente. Só de ter esse tanto de gente interessada nesse tipo de trabalho que eu estou fazendo, já é uma já é uma alegria muito grande e um motivo para muita esperança. Um motivo para muita esperança. Bom, pessoal, é isso. Terminamos a nossa meditação da tarde. Alguém tem alguma dúvida? Vamos rezar primeiro, aí depois eu vou encerrar o vídeo e a gente abre para dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos lá, pessoal.